Olá, pessoal! Dessa vez estou um pouco atrasada, mas antes tarde do que mais tarde, vamos lá comentar as questões da fase 3 da Olimpíada de História, né, do Brasil. Bom, essa fase 3 é composta por 8 questões e uma tarefa. Para mim, a tarefa dessa fase, eu considero ela muito difícil, porque tem que ter muita atenção, eu acho ela bem, assim, com pegadinha. Não é exatamente uma pegadinha, mas às vezes a gente pode cair em alguma, como se fosse armadilha, né? A gente ainda vai falar dessa tarefa. Mas a fase 3 para mim também é a que dá mais diferença em nível de dificuldade. Então, na fase 1, na fase 2, a gente ainda consegue ter uma ideia mais clara das alternativas. Aqui nessa fase. Eu vejo que, assim como, né, isso é em todos os anos, isso acontece para mim, na minha opinião, tanto as fontes ficam um pouco mais complicadas de serem analisadas, como as alternativas também. E é claro também, né, vai afunilando aí quantas equipes passam para a próxima fase. Mas vamos lá comentar. Também estamos num formato diferente de vídeo dessa vez. Eu tô apenas gravando a tela e a minha voz. Eu não consegui gravar a minha imagem dessa vez, mas vamos lá. Questão 19. Lembrando que o grande tema, né, dessa Olimpíada, apesar de não ser uma Olimpíada temática, mas é mulheres na ciência. E aí, né, mulheres intelectuais. E aí já é sempre a primeira questão assim de cada fase, ela costuma ser dentro do tema. E aí aqui é um texto, né, publicado em 1954 pela psicanalista e socióloga Virginia Bicudo. Ela é um grande nome da psicanálise no Brasil, tá? Especialmente porque ela foi uma das primeiras mulheres psicanalistas do Brasil. Numa época que a psicanálise no Brasil era, assim, não era muito conhecida. Acho que hoje ainda não é, mas antes era muito menos. E aí são apresentados conselhos a mães e pais, né, sobre crianças brincarem. E esse material tinha como finalidade divulgar essa coluna dela, Nosso Mundo Mental, publicado no jornal. E aí depois a gente tem uma entrevista com a pesquisadora. Bom, Nosso Mundo Mental, e tem a imagem aqui de uma criança brincando, é um texto da Virginia Bicudo com colaboração de outras mulheres. E aí vocês precisam ler, mas aí claramente não, né? Vai estar falando sobre a importância de brincar para uma criança, e sobre realmente a importância assim, para o desenvolvimento da criança, que uma criança que brinca sozinha ela pode ter problemas, né, alguns distúrbios e tal. E assim, gente, a Virginia Bicudo ela é realmente assim bem antiga no Brasil, digamos assim. Então, por exemplo, isso aqui foi publicado em 1954. E a entrevista com ela já estava com 80 anos em 1994, que foi feita essa entrevista. E aí ela vai contando um pouco sobre a trajetória dela. E aí, isso aqui é bem importante, tá? Para responder a questão, como a senhora começou a se interessar por psicanálise. E aí ela fala que o que levou ela para psicanálise foi o sofrimento. E ela fala que a partir daí, essa questão da psicanálise sempre esteve encontrando momentos mais pessoais na vida dela. Então, por exemplo, isso aqui que ela teve que pedir permissão ao pai dela para ver se ele deixava ela fazer o curso, e ela nem tinha pai mais na época, e aí ela mentiu sobre isso, né? E aí que ela também se mudou para Londres por causa dessa questão de muito estigma contra a psicanálise no Brasil. Então, assim, dá pra ver que a trajetória dela, ela se mudou em 1955, né? Vamos olhar de novo de quando que é isso aqui. 1954, um ano antes dela se mudar. Então, assim, dá pra ver que ela estava tentando, por exemplo, divulgar um pouco melhor a psicanálise no Brasil e não funcionou. Em 1955, ela precisou se mudar para Londres porque houve um congresso de higiene mental, né, que professores da cadeira de psiquiatria da USP, que é uma universidade muito forte no Brasil, né, é a melhor universidade do Brasil, estava contra a psicanálise. Então, assim, tá mostrando como que sempre a questão da psicanálise e dela como psicanalista vão interferir na vida dela, né? Bom, vamos ver um pouco as alternativas. Todos os enunciados aqui nessa fase também estão falando dos documentos. Então, naquela fase anterior que eu falei, olha o que está pedindo o enunciado, está pedindo para olhar os documentos ou outra questão. Aqui sempre vai ser os documentos, tá?
permitem conhecer a trajetória intelectual e biográfica da psicanalista e socióloga Virginia Leone Bicudo. Ela tá certa, né? Mas ela é a mais simples e a mais óbvia de todas. Então, ela provavelmente vai ser aquela opção que vale menos. Como a gente já conversou, sempre tem uma alternativa mais certa, mais completa. Foram produzidos em momentos diferentes da vida da intelectual que abandonou a psicanálise nos últimos anos de vida. Olha, pesquisando sobre a vida da Virginia Bicudo, não encontrei nada que ela tenha abandonado a psicanálise nos últimos anos de sua vida, então acho que isso está errado. E também, de qualquer forma, eu acho que esses documentos... Não é isso que eles falam, né? Então essa não seria uma alternativa correta para mim. C. Demonstram o impacto da experiência pessoal da autora em seus estudos ao relacionar questões sociais diretamente aos sofrimentos psíquicos. E D. Mostram a influência de Durval Marconi sobre o trabalho de Bicudo, uma vez que o psicanalista atuou com desenvolvimento infantil em escolas. Pra mim, essas duas estão certas. Mas a D, eu não... E uma coisa importante é que a C e a D, elas exigem uma pesquisa a mais, né, sobre as fontes, sobre a Virginia, sobre Durval Marcondes, para poder confirmar essas informações. E é uma coisa que a Olimpíada gosta, né? A Olimpíada gosta que vocês pesquisem sobre as fontes e aprendam mais, que não se limitem ao que está apresentado aqui na questão. Porém, eu não marcaria a D, porque está falando mais sobre o Durval Marcondes do que sobre a Virginia Bicudo. E o foco aqui é justamente mulheres na ciência, né? Então, eu não acho que esse foco a mais em Durval faria com que a letra D fosse a alternativa que vale mais, né? Por isso, eu marcaria a letra C. É uma análise um pouco mais aprofundada dos documentos, né, e relaciona essas questões sociais ao sofrimento psíquico. Ela fala isso na entrevista e aqui também, né, ela fala, uma criança que não tem a oportunidade de brincar com outras crianças, ela vai enfrentar problemas sérios, distúrbios, isolamento social, então ela tá relacionando aí questões sociais, tipo uma criança não ter oportunidade de brincar, com distúrbios psíquicos. Então, eu marcaria a letra C, pra mim. 20. Bom, essa 20, ela é realmente complicadíssima. Teve um estudante que me procurou falando que não conseguiu fazer essa segunda questão e realmente ela é uma questão complicada. Estamos falando da ditadura militar no Brasil, tá? É um tema aqui. Ditadura militar, estamos falando do DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, é mais ou menos o departamento que cuidava, né, como o nome fala dessa ordem política e social, então da censura, de ver o que podia circular, o que não podia, também procurava as pessoas, torturava as pessoas, né, e, bom, aqui é um documento do DOPS, e aí o assunto procurado, Jesus Cristo. Dados conhecidos. Nos estabelecimentos de ensino de todo o Brasil estaria sendo distribuído o cartaz Procurado Jesus Cristo. Os cartazes estariam sendo impressos pelo padre Haroldo Armes, de nacionalidade norte-americana, né? Então ele é estadunidense, em Campinas. Dados solicitados. Existência de cartazes afixados em estabelecimentos de ensino. Responsáveis, dados de identidade e antecedentes. Bom, aqui... Por que é complicado? Quando a gente procura sobre esse padre Haroldo Armes, a gente não acha exatamente ele. A gente acha uma pessoa com um nome parecido, um padre com um nome parecido, que vivia na época da ditadura e que ele não estava exatamente fazendo resistência à ditadura. Ele era mais ligado a trabalhos sociais, mas pode ser que isso tenha incomodado o DOPS. Bom, porque, por exemplo, aqui, trata-se de um opositor ao regime militar que usava um codinome para não ser identificado, tática comum entre os membros da resistência. Eu não acho que o documento tá falando exatamente disso, apesar de que essa questão de usar um codinome parece ser bem verdadeira, sabe, gente? Porque, igual eu falei com vocês, eu encontrei quando eu fui pesquisar, um padre com um nome parecido com o dele. Então, pode ser que esse Haroldo Armes, né, ele estivesse usando, sim, um codinome. Ou pode ser que simplesmente fosse outro padre. Não tem como ter certeza. E realmente era uma tática comum entre os membros da resistência.
Eu não sei se eu marcaria essa. Demonstra a preocupação do DOPS com cartazes que criticavam o regime militar ao imitar os cartazes de terroristas procurados, produzidos pela própria ditadura civil-militar. É uma alternativa correta, ela precisa também de pesquisa para poder confirmar, apesar de que eu acho que já nessa terceira fase a maioria das alternativas precisa de pesquisa para confirmar. E realmente já havia essa preocupação aí porque estava imitando esse tipo de cartaz de procurado, né? Que não existia aqui, mas existia nos Estados Unidos, de terroristas procurados. Então, esse padre, se é o mesmo, né, do codinome, ele tá ligado a essas questões sociais e pensando na ideia de Cristo como um profeta aí da Bíblia que estava ligado a essas questões sociais também, né, apesar de não de uma forma organizada, tipo, que eu falo organizado como se fosse numa ONG hoje em dia, ou num movimento social, né, Jesus, pela atuação que a gente vê na Bíblia, era mais ele por ele mesmo, mas enfim, talvez esse padre, se ele tivesse mesmo, né, assim como o DOPS afirmou, afixando esses cartazes, é uma provocação no sentido de, olha, Jesus seria considerado terrorista hoje por esses regimes, então é uma provocação ao regime. Então, essa alternativa, letra A, ela pode estar certa, mas ela parece ser uma alternativa um pouco mais básica, né? Então, eu não acho que ela seria a alternativa que vale mais pontos. C. Permite perceber conexões entre os órgãos policiais de repressão com troca e solicitação de informações a respeito de um religioso. Mas ela é a mais óbvia de todas. Talvez ela seja a que vale menos, assim. D. Oferece indícios da forma de atuação e do aparato de vigilância da polícia política e de suas práticas repressivas sobre os cidadãos. Sim, isso está completamente correto e é uma reflexão crítica sobre a história da ditadura. Eu fico, sinceramente, na dúvida entre a e a D. Eu eliminaria a B e a C. Talvez eu iria na A, porque eu considero ela um pouco mais completa. Mas aí vocês discutem entre vocês também. Vamos para a próxima, questão 21. Sobre games no Brasil, conheço pouquíssimo. Eu descobri essa questão de detonado com isso daqui. Bom, aqui é uma capa de revista, né? Ação Games só detonadas de 2001, essa revista. E aqui é de um blog de 2019 que tá explicando como surgiu esse termo aí, detonado. E aqui também, deixa eu ver, 2017, falando que Nintendo não acabou, é uma entrevista, né, sobre o futuro da revista, Nintendo World não acabou. Bom, as alternativas. Letra A. Permitem refletir sobre como a cultura material das revistas de jogos e sua curadoria moldaram memórias do jogar antes do início desse tipo de comunicação em mídias digitais. Eu considero ela certa, assim. Não vejo nada que pudesse estar errado. Desde 2001, né? Então, revista falando sobre games antes mesmo de existir esse tipo de comunicação em mídias digitais. Então, que a gente tá falando, né? TikTok, Instagram, enfim. B. Explicitam a força do mercado editorial juvenil dos anos 2000 e sua relação de codependência com meios de distribuição física, como bancas de jornal e assinaturas, que condicionavam a circulação dessas revistas. Ela tá certa, ela também é uma relação entre os documentos apresentados e esse contexto histórico aí do início dos anos 2000. Então, acho que ela pode estar certa também. A letra C atribui o enfraquecimento do mercado editorial de games à transformação no conceito de autoria, ao encarecimento do acesso a jogos no Brasil e a restrições legais de direitos autorais. Olha, essas informações não estão em nenhum desses três documentos, então pra mim essa C tá errada, já não marcaria ela. E D mostram que revistas de games no Brasil difundiam dicas e guias de passo a passo, os detonados, organizando sessões por plataformas e destacando capas centradas em jogos e soluções. Ela tá certa, né? Mas eu acho que ela é a mais óbvia, então ela não é a que vale mais. Por isso ficaria entre letra A e B. A C, realmente, gente, não marquem, porque ela não tem
não tem nenhuma das fontes essas informações. A D é a mais descritiva, né? Então seria a que vale menos. Talvez, eu acho que a B é um pouco mais complexa, né? Analisando a questão do contexto histórico. Então, talvez eu fosse de B, tá? 22. Aí a gente tá falando de história do Brasil colonial. Temos 3 documentos aqui. Requerimento do Sargento Mor da Praça da Paraíba, Antônio Borges da Fonseca, Rainha, Dona Maria I, solicitando licença para portar pistolas nos coldres, tendo em vista as jornadas que faz ao sertão. Deixa eu ver, requerimento aqui é do Sargento Mor, aqui do escrivão da Fazenda Real, a mesma rainha, pedindo a mesma licença. Aqui é um tenente-coronel solicitando a mesma licença, né? A mesma rainha. Vamos ver primeiro os anos de cada uma dessas coisas aqui. 1792. 1793. 1792. Então, assim, são 3 requerimentos, mais ou menos da mesma data aí. Para poder pedir para Dona Maria I para poder usar a pistola. Diz Bento Bandeira de Melo Capitão Mor, da cidade da Paraíba do Norte, que não só das diligências continuamente se lhe incumbem do real serviço da vossa magistratura, mas também, por ser senhor de engenho, precisa andar viajando para aqueles sertões empestados de salteadores e criminosos. Por esse motivo exposto, a todo instante tiram-lhe a vida. Motivos estes pelos quais se faz digno de vossa majestade lhe conceda provisão para poder usar pistolas nos coldres, graça a essa que vossa majestade tem concedido a outros com iguais circunstâncias. Então, o que ele tá falando, né? O Bento. Eu achei engraçado só essa parte, assim, que a todo instante tiram-lhe a vida, como se ele tivesse morrido várias vezes. Bom, Paraíba do Norte, estamos falando do sertão, do Nordeste do Brasil. O Brasil tem mais de um sertão, tá? Por exemplo, o interior de Minas Gerais também é considerado sertão. Então, ele é senhor de engenho e ele sempre tá andando por aqueles sertões que tem um monte de ladrão, criminoso e que matam demais. E é por isso que ele fala, olha, vossa majestade, Dona Rainha I, por favor, preciso usar pistola, que eu preciso andar armado, né? E você tá deixando todo mundo, então me deixa também, é isso que ele tá falando. Vamos ver o próximo. Diz Pedro Barbosa. Cordeiro de Albuquerque, tenente-coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar da Capitania da Paraíba do Norte, mesmo lugar, tá? Onde possui 2 engenhos em distância de muitas léguas, andando continuamente em jornadas. Então, assim, ele tem 2 engenhos gigantes, pode andar, continuamente em jornadas que ele ainda tá no engenho dele. Você lembra que eu sempre falo com vocês, assim, quando a gente fala de fazenda nessas épocas, não estamos falando de um sítiozinho, estamos falando de fazendas do tamanho de bairros, às vezes de cidades, é isso aí. Mas não é o ponto da questão. Sendo todos os caminhos desertos, cheios de facinorosos, indivíduos considerados malfeitores, criminosos, perversos, e ladrões que só por meio das armas se pode qualquer passageiro melhor livrar deles. Modo ainda que anda a disciplinar a sua vida e por esse motivo percorre a vossa majestade lhe conceda licença para na jornada se poder usar pistolas nos coldres, graças a essa que vossa majestade tem concedido a muitos, principalmente que estão empregados em seu leal serviço como suplicante. Mesma coisa, falando, olha, preciso andar por aí, sou senhor de engenho, também sou tenente-coronel, e, né, tenho muito caminho deserto aí, preciso andar de arma. E a Dona Maria, a senhora tá deixando todo mundo, deixei eu também. Terceiro, eu já li o terceiro, né? Eu não li, foi o segundo, parece. Não, eu não li o primeiro. Diz Antônio Borges da Fonseca, Sargento Mor, Paraíba do Norte também, engenho de Nossa Senhora de Guadalupe, da mesma capitania, que sempre tá andando aí pra esse engenho, que precisa viajar, mato cheio de ladrão, os facinorosos que a gente sabe o que é, sempre atacando os passageiros. É a mesma coisa, né? Deixa, por favor, licença para poder usar arma. Os documentos. São requerimentos enviados à coroa portuguesa por membros da elite agrária e militar paraibana do século XVIII, nos quais solicitam licença para portar armas. Perfeito, né? Corretíssimo, mas é aquela mais óbvia de todas, então não vai ser a que a gente vai marcar, porque ela não vale muito ponto, tá bom?
B. Apresentam uma imagem de sertão divergente daquela do início da colonização, quando o sertão era primariamente entendido como um espaço desconhecido. Quando a gente vai pesquisar a origem desse termo sertão, realmente esse termo sertão no início da colonização era entendido como esse espaço desconhecido, tá? Então, assim, essa B, ela exige uma pesquisa para poder ser respondida. Então, eu acho que é uma alternativa boa. Recorrem a uma retórica do perigo baseada na associação do sertão paraibano à ideia de uma terra sem lei, como estratégia para legitimar seus pedidos à coroa. Bom, gente, pra mim essa seria a mais correta, sabe? A B, ela tá certa também. Eu realmente fico em dúvida entre a B e a C, mas por algum motivo a C me parece mais certa. Se as equipes quiserem, né, que eu estou orientando, quiserem marcar também a B ou a C, eu acho que estamos bem. Eu realmente fico muito na dúvida entre as duas. A B não tá errada. A C fala um pouco mais dos documentos, mas a B traz mais reflexão, sabe? Porque isso aqui tá completamente correto, né? Eles usam dessa alternativa. Eu marquei sem querer. Eles usam dessa alternativa aí, dessa estratégia para legitimar os pedidos. D. Foram consultados por Guimarães Rosa na sua escrita de Grande Sertão Veredas para ambientar a narrativa que se passa no território paraibano. Gente, nada a ver, tá? Igual eu falei com vocês, essa D, se alguém marcar essa D, eu vou ficar com muita raiva. Nada a ver. Essa obra primorosa da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, todo mundo tem que ler um dia. É uma obra linda. Não se passa no território paraibano, elas passam no sertão de Minas Gerais. Igual eu falei com vocês, não é só o Nordeste que tem sertão. Minas Gerais tem sertão. E o Grande Sertão Veredas, ele cita as cidades que se passa em Curvelo, se passa em Cordisburgo, se passa em todas essas cidades aí do interior de Minas Gerais, do Cerrado de Minas Gerais. Inclusive, o Guimarães Rosa, ele é de Cordisburgo, né? E ele tá descrevendo esse lugar mesmo. E várias dessas cidades de Minas Gerais são citadas no livro, tá? Então, assim, não tem a ver com o território paraibano e definitivamente não é a letra D. Vamos para 23. Uma outra questão que eu achei meio complicada, porque a gente tem poucas informações, né? Tem mais aqui pesquisar. Aqui tem uma imagem dos parafusos, é um patrimônio cultural e imaterial. Os parafusos essa foto é de 2019. É um patrimônio cultural e material do Sergipe. E é uma manifestação cultural do Sergipe, né? Especialmente de uma cidade, acho que chama Lagartos. Danças e Folguedos. Isso é um texto de 1998, folclore sergipano. Colocavam uma anágua grande, depois iam colocando outras menores, até que superpostas chegavam ao pescoço. Todo o corpo ficava coberto. Os babados se abriam com os movimentos, dando uma forma curiosa aos negros que, para não serem reconhecidos, ainda pintavam o rosto de branco e, completando o disfarce, colocavam na cabeça um chapéu. Grupo folclórico Parafuso da cidade de Lagarto, sempre no Sergipe. Como é do conhecimento de todos, os parafusos surgiram da seguinte forma: negros que fugiam e passavam a viver em mocambos, que é tipo um quilombo, tá? Valiam-se das noites de lua para roubarem mantimentos e tudo que fosse encontrado. Quando se deu a libertação dos escravizados, eles saíram às ruas da vila cantando e pulando, rodopiando e dançando. O padre José Saraiva Salomão então os batizou de parafusos, a torcer e a distorcer. Então, os documentos. Letra A. Revelam que os parafusos constituem uma prática ritual que reencena experiências históricas da população negra e tem uma origem multiforme devido ao seu caráter popular. Para mim, a primeira parte dessa alternativa, ela tá certa, se fosse até aqui. Mas uma origem multiforme eu não acho que tá certo. Por causa do seu caráter popular, nem porque é um caráter popular tem uma origem multiforme. Essa frase aqui, ó, como é do conhecimento de todos, os parafusos surgiram da seguinte forma. Não tem uma dúvida de como os parafusos surgiram. Lembra da última fase que teve aquela lá do pessoal das armas? Aquela manifestação cultural do pessoal das armas, eu esqueci o nome agora, que a gente viu. Mas aquela manifestação realmente, né, tinha uma origem multiforme. Ninguém sabia exatamente como que surgiu, mas aqui não.
parece que é muito dado, né? Que é muito claro para todo mundo como que surgiu. Então é por isso que eu não marcaria a letra A. Letra B. Tratam de manifestações culturais associadas à população negra em Sergipe, destacando elementos festivos e simbólicos. Não sei, não são manifestações culturais, né? É uma manifestação cultural dos parafusos. Mas, não sei. Eu não acho que seja a letra B. C. Demonstram que a origem do grupo popular denominado parafusos está estabelecida e preservada pelos registros históricos. Sim, né? Ela é correta, mas ela é a mais simples e a mais óbvia de todas. D. Refere-se aos parafusos que foram declarados patrimônio histórico, cultural e material do Estado por lei e são símbolo de resistência afro-brasileira. Ela também é um pouco mais simples, mas ela exige um pouco de pesquisa para confirmar isso. Eu marcaria a letra D. Sinceramente, eu não acho que ela é a que vale mais, mas para mim a A e a B não estão corretas e a C ainda é mais óbvia. Eu marcaria a D, mas eu acho que é uma questão difícil, tá? 24. Sobre a revolta dos malês. Muito importante, tá? Sobre a revolta dos malês. Aqui é um texto da Bahia, de 1835, sobre a revolta dos malês. É um jornal, né, sobre a revolta dos malês. E esse jornal, né, tá noticiando aí essa revolta, que aconteceu realmente em Salvador, em 1835. Então, é super recente, né? Aqui, 7 de abril de 1835, ela acontece no início do ano mesmo, em janeiro de 1835, em Salvador. Então, é um jornal impresso da Bahia, que tá falando aí do mesmo ano em que aconteceu. Passemos ainda a considerar por alguns momentos o perigo em que estivemos de ver as nossas esposas e filhos mortos desapiedadamente por bárbaros africanos. Se um acidente feliz não estorvasse a execução de um intento tão cruel. Isto bem meditado nos deve assaz horrorizar para que não sejamos tão frouxos e descuidados como até agora temos sido, em tomar este respeito as medidas mais eficazes, para que outro igual rompimento não nos apanhe de improviso. O que tá falando? Nossa, esses bárbaros africanos, né? Bárbaros, assim, pessoas incivilizadas, pessoas violentas, esse é o significado de bárbaro. Nossas esposas, nossos filhos vão ser mortos sem piedade para essas pessoas, né? Que crueldade. Gente, foi uma revolta, né, dos malês. Isto bem meditado nos deve horrorizar, já falamos. Então tá falando assim, a gente tem que tomar medidas mais eficazes para que não tenha outra revolta negra, outra revolta de escravizados. Parece que as mais óbvias e imediatas que se deve tomar é estabelecer primeiramente uma polícia ativa e vigilante, que observe com cuidado todos os passos que os africanos derem e que pareçam encaminhar-se a conjurações contra a nossa existência, para que a tempo se previnam, empregando este fim a todos os meios que mais convenientes forem para se descobrirem intenções tão pavorosas. Então tá falando assim, olha, tem que ter uma polícia para ficar vigiando o tempo todo esses escravizados. Nossa, gente, olha esse jornal, né? Falando assim, olha, a gente tem que vigiar escravizados o tempo todo para que não tenham conjurações, né, revoltas contra a nossa existência, a existência de brancos, para que se possa prevenir e tomar qualquer meio para descobrir essas tensões tão pavorosas. Nossa, que drama. Segundo, temos uma força armada suficiente, porque pela sua disciplina, a gente escolhida que se compuser nos inspire confiança e aos escravos infunda terror, e quando nos seja preciso possa rebater qualquer assalto que da parte deles nos possa sobrevir. Mas essas providências que lembramos, menos eficazes se tornarão se continuarmos a tolerar a introdução de novos escravos, porque se a afoitez e a ousadia que tiveram os africanos se acometerem pela primeira vez as guardas e quartéis, proveio que se considerarem em avultuado número, como é que permitiremos que eles se reforcem com mais recrutamento? Então, assim, tá falando uma força armada, né? É praticamente, assim, são duas sugestões que parecem uma, né? Então, ter uma força armada suficiente que vai dar confiança para os brancos e medo para os escravizados. Que diríamos de um general que, sitiando uma praça para ganhá-la, deixasse entrar forças e provimentos
diríamos que ele estava comprado, ou que era um louco que obrava inconsequentemente. Então tá falando assim que não é para deixar que africanos, mesmo que livres, né, se acometerem das guardas e quartéis. Então não é para deixar que pessoas negras sejam militares, porque como é que aí ia conseguir fazer a proteção dos brancos, né? Por isso, cumprirá a nossa Assembleia Provincial prover os meios que lhe parecer mais acomodados a fazer execuível a lei, ou seja, executar essa lei, que proíba a entrada de novos escravos, tomando em muita consideração este objeto. Desculpa. Não só como muito essencial à nossa segurança, mas muito necessário para que não se afaste de nós a entrada de trabalhadores livres, que são os únicos que podem cooperar para o progresso, melhoramento da nossa indústria, opulência e civilização. Esse texto é tão absurdo que eu tô com medo do YouTube barrar esse vídeo por algum motivo, porque assim, gente, né? Olha, aqui a gente tem uma... que é um cidadão branco que escreveu nesse jornal, falando assim, olha, só trabalhadores livres e brancos são os únicos que podem cooperar para o progresso, melhorar a indústria, a civilização. Então, assim, tá falando que os negros têm que ter medo mesmo, e que só os brancos podem ser militares e que são bons, né? É isso que tá falando. Ó, quando eles pesquisaram haitianismo, tá? O jornal chama Pão de Açúcar, Pão de Açúcar. Desculpa, gente, o jornal é do Rio de Janeiro e está falando da Bahia, tá? O texto chama Bahia. E quando eles pesquisaram haitianismo para poder abrir esse texto, e é uma palavra-chave aqui, e eu acho que é muito importante pra gente poder responder a questão, tá? O que acontece? Tinha acabado de acontecer há pouco tempo a Revolução no Haiti, que foi uma revolução negra e escrava, né? Então foram os escravizados que se libertaram da escravidão por meio de uma revolta gigante, ao mesmo tempo que tornaram o Haiti independente da França. Então, o haitianismo virou um medo imenso no Brasil. Muitos textos que falam sobre a abolição da escravidão falam, inclusive, defendendo abolir a escravidão para que não tenha uma revolta de negros como houve no Haiti. Então, assim, essa questão do haitianismo virou um medo, assim, que apavorou mesmo a galera branca, né, dessa sociedade escravocrata aqui no Brasil. Bom, e aí vocês têm que ver o trailer do filme Malê. Temos que levar. É um filme excelente também. Bom, vamos lá falar sobre os documentos. Colaboram com a hipótese de que a revolta dos malês reforçou o haitianismo e as práticas de controle e repressão social sobre as populações negras. Gosto muito dessa alternativa. É a minha alternativa preferida, tá? Sei que a gente não viu as outras, mas é porque eu já olhei antes. É a minha alternativa preferida porque tá falando do haitianismo. Isso exige uma análise, né? E eu acho que tá aqui, haitianismo, é uma dica muito forte pra gente, que essa pode ser a alternativa que vale mais pontos. Permitem perceber que as interpretações do passado estão sujeitas aos interesses e contextos daqueles que a produzem. Sim, isso não tá errado, porque, por exemplo, aqui em Malês, né, sobre a revolta dos malês, vai estar falando... É um filme muito recente, deixa eu ver, eu acho que ele é tipo do ano passado, 2025. Vai estar falando de uma forma muito mais heróica, né, do pessoal, dos revoltosos dessa revolta de Malês, que foi realmente uma revolta muito, muito interessante. E aqui tá falando de uma forma, assim, absurda, né? Nossa, porque revolta dos malês e tal, ainda nem chama revolta dos malês, mas tá falando como se fosse a maior barbárie de todos os tempos, uma crueldade. Então, assim, realmente são formas de interpretar o passado que estão sujeitas a quem tá falando, o contexto daqueles que produzem. E esses documentos realmente eles permitem perceber isso, né? Apresenta também uma reflexão crítica. Então eu acho que é uma alternativa que tá certa, mas eu ainda iria na questão do haitianismo, sabe? Porque eu acho que os dois documentos vão mostrar isso. O filme também considero que mostra isso. Apresentam de forma diversa a revolta de escravizados muçulmanos ocorrida na Bahia em janeiro de 1835. Sim, tá certa. E é meio óbvio. Então ela não seria a que mais vale. D. Abordam o fim do tráfico de escravizados com base nos princípios do iluminismo e do direito das pessoas negras. Eu não acho que esses dois documentos falam disso.
Então a D, pra mim, tá completamente errada. A C seria a mais óbvia. Minhas preferidas A e B, a mais preferida, sendo que essa expressão não existe, é a letra A. 25 é uma letra do Tim Maia, o Descobridor dos Sete Mares. Tá aqui a letra, né, e tal. É lançado em 1938, o lançamento, o Descobridor dos Sete Mares, é o nome do disco também, tá? Bom, depois vocês escutem a música. Essa daqui, engraçado que é uma questão difícil, apesar das alternativas serem super pequenas. Vamos lá. A canção de Tim Maia nomeia também seu disco lançado em 1983, responsável por alavancar sua carreira. Bom, gente, eu acho que tá um pouco errada. O disco, sim, chama Descobridor dos Sete Mares, mas não alavancou a carreira dele. Ele já era muito famoso em 1983, então eu não acho que seja isso. É claro que existe pesquisa também, né, gente? Pra vocês responderem, vocês sempre tem que pesquisar as informações que estão aí nas alternativas. O que eu tô fazendo é dando uma adiantada nisso pra você. Utiliza a expressão sete mares, cuja origem é atribuída à tradição literária árabe. Me deixa com dúvida, sim. Tem que pesquisar melhor. Eu dei uma pesquisada rápida. Assim, o que acontece? Essa expressão sete mares, ela não sei se ela seria atribuída à tradição literária árabe, porque ela já aparece em outros textos mais antigos. Então, textos da Grécia Antiga, de Roma Antiga, assim, bem antes de Jesus, né? Apesar que a tradição literária árabe também é bem antes de Jesus. Então, assim, essa expressão sete mares, ela existe e eu não sei se pode ser atribuída à tradição literária árabe. Letra C. Insere ritmos de influência africana e norte-americana na música popular brasileira. Eu gosto dessa alternativa, eu acho que ela é que tá mais ligada à história da música, que é o tema dessa questão, né? Como a gente pode ver aqui, como palavra-chave. Falando de história da música, eu acho que ela tá apresentando uma análise da música, sim, e que ela estaria correta. D. Lista regiões e praias do litoral brasileiro, complementando a música do Leme ao Pontal. Ela tá certa, também existe pesquisa para confirmar ela. Essa do Leme ao Pontal foi lançada um ano antes, né, na carreira do Tim Maia, e vai falando de várias praias do Rio de Janeiro, e aqui também lista algumas regiões e praias, mas Iracema, Itamaracá, Angra dos Reis, Ipanema, Porto Seguro, São Vicente, então não tá falando só do Rio, mas tá citando outras praias. Ainda assim, a C e a D são as minhas preferidas, sendo que a C é a minha, é a que eu marcaria, talvez, tá? 26. Eu amei essa questão porque esse livro Úrsula, escrito em 1859 por Maria Firmina dos Reis, é o primeiro livro, é um romance, é o primeiro livro publicado por uma mulher com caráter abolicionista, tá? Vocês leiam aqui, é bem grande. Mas já adiantando, marcaria a D, tá? A D tá bem correta, exige pesquisa para ser confirmada. E sim, é o primeiro livro autoral escrito por uma mulher brasileira e pioneiro ao tratar do tema do abolicionismo. E eu acho que isso é central para responder essa questão. Inclusive, esse romance Úrsula é muito bom. Também recomendo que quem tem interesse leia. Eu acho incrível isso. Bom, mas vamos ver as outras, né? Reflete estratégias utilizadas por mulheres escritoras para legitimar sua participação no campo literário do século XIX. Isso aqui é o prólogo. Sim, ela tá tentando convencer aqui as pessoas, tentando assim, né? Só porque, vamos pensar que você falando de uma mulher escrevendo em 1859, no século XIX, sem ter abolido a escravidão, ela realmente vai precisar fazer um prólogo falando, olha, sei que pouco vale esse romance, porque é escrito por uma mulher brasileira, de educação canhada, sem trata a conversação dos homens ilustrados. Mas então por que o publicas? E aí ela vai explicando, né, sobre o romance dela. Então, é uma estratégia, mas será que a gente pode falar que é uma estratégia utilizada por mulheres escritoras para legitimar sua participação? A gente teria que pesquisar mais, porque aqui a gente tá falando da Maria Firmina dos Reis. A gente não sabe se nessa época outras mulheres utilizaram essas mesmas estratégias para legitimar, né? B. Foi escrito por uma mulher negra natural do Maranhão, atuante no magistério, em um contexto marcado pela escravidão. Sim, mas é a mais óbvia de todas e não é a que a gente vai marcar, tá?
A demonstra que o romance foi concebido para ampla circulação nacional, beneficiando-se de um mercado editorial consolidado no Brasil Imperial. Óbvio que não, tá? Ela tá tentando convencer as pessoas de que esse livro vale a pena. Como que é um mercado editorial consolidado no Brasil editorial, um mercado editorial no Brasil Imperial, desculpa, um mercado editorial de uma mulher escrevendo um livro abolicionista, né? Claro que não é. Não vamos marcar a letra A, a letra B. As equipes podem discutir, apesar de que a minha preferida é a letra D, tá bom? 27, já estamos falando da tarefa. Bom, essa tarefa são 41 documentos históricos. Pelo amor de Deus, não deixem para a última hora, porque não vai dar tempo de fazer. Você já conhece esses documentos históricos, são todos os documentos que apareceram até hoje, desde a questão 1. Então, são 41 documentos. O que você vai ter que fazer? Colocar cada documento, a época que ele se refere, então, sobre qual período o documento trata, e em cada documento pode ser um século específico ou um período mais amplo. E aí você vai ter que escolher um que você considerar mais adequado. Gente, eu acho essa tarefa realmente muito difícil. Se vocês quiserem, a gente pode discutir alguns, tá? Que vocês tiverem mais dúvidas. Eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar com 50 horas. Mas se vocês quiserem, tanto nos comentários quanto lá na escola, a gente pode discutir alguns, porque realmente tem que discutir, tem que olhar, porque é muito, eu acho essa tarefa muito complicada. E pelo amor de Deus, definindo o século, né, o que ele se trata, não errem um século. Vocês já sabem século, vocês aprenderam isso no 6º ano, no 5º ano. Então, assim, estamos falando, né, por exemplo, 2025, século XXI, 1792, século XVIII. Então, não errem os séculos, tá? Isso. Mas a gente pode errar, às vezes, na escolha. A parte mais fácil é o século que ele foi produzido. Por exemplo, esse daqui, né, foi produzido, é uma coisa do Instagram, foi produzido no século XXI. Já sabemos, foi produzido no século XXI. E qual século ele se refere, né? Tá falando sobre a autora a Thalíria Petroni, ela ser autora da Lei de Mães Cientistas e tal. Então, assim, eu também diria que se refere ao século XXI. Esse daqui, respondemos até tranquilo. Mas tem alguns outros que vão ser um pouco mais complicados. Deixa eu ver. Vamos ver. Aquele da última que a gente viu sobre aquele painel, lembra? Aquele painel da Anidina. Eu acho que, por exemplo, ele é um que dá mais dificuldade, porque ele foi produzido no século XXI, ok, né? A gente pegou, é um mural que nos anos 2000, então foi produzido no século XXI. Mas está se referindo a quando? Está se referindo à época que ela frequentou essa universidade. Então, a gente tem que olhar, né, quando é aquela 1932, então século XX. Então, eu colocaria, por exemplo, que ele foi produzido no século XXI e se refere ao século XX. Mas ainda assim pode gerar dúvida, né? Então, é isso. São muitos documentos. A questão do Bacamarte, que eu tinha esquecido o nome. São muitos documentos e alguns são mais fáceis, outros não. Por exemplo, esses últimos que a gente viu também, desses requerimentos, eles são do século XVIII, foram escritos no século XVIII, e para mim eles se referem também ao século XVIII, né? Tá pedindo uma permissão ali para este momento. Então eu colocaria século XVIII. Mas tem alguns que são mais difíceis. Bom, qualquer dúvida vocês podem escrever para mim, me procurar nos comentários, no WhatsApp, no Instagram ou na escola, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até a próxima fase.